Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Nós falamos há pouco aí da grana que foi anunciada para um socorro imediato às cidades atingidas por esse drama, que em alguns casos virou tragédia, né, com morte de pessoas. Pois bem, uma quantia mais de 1000 vezes maior está garantida para as emendas do relator. E claramente não houve a menor disposição, na hora de vetos e sanções à peça orçamentária, de tocar, de ameaçar, de roçar a possibilidade de reduzir as emendas do relator. É bom lembrar que já há 16 bilhões e 800 milhões reservados para emendas individuais e emendas de bancada. Aquelas que sofrem mais o risco de serem jogadas para escanteio são as emendas de comissão, porque elas não têm o efeito vinculativo e não são impositivas. As individuais se tornaram impositivas logo depois. As emendas das bancadas também se tornaram impositivas e a gente está vendo a hora em que as emendas do relator também se tornarão impositivas. Só que elas têm uma diferença muito importante em relação aos outros dois mecanismos de liberação de dinheiro. Essas emendas do relator, elas foram construídas de uma maneira que há uma dificuldade muito grande para que o processo seja transparente, para que se saiba quem pegou a grana, para que exatamente, e o importante, o acompanhamento pelo Tribunal de Contas da utilização efetiva do dinheiro. Como foi usado de fato naquilo que reivindicou o pedido da verba, a apresentação daquela emenda, aquilo que está no papel, que está na emenda de um parlamentar. O dinheiro foi para aquilo mesmo? Foi para aquela estrada, foi para aquele hospital, para aquele posto de saúde, para aquela escola? E aí, como é que foi construído o hospital? Contrataram a empreiteira num processo de licitação pública? Foi escolhido a dedo? Teve intermediário? O material utilizado na construção é o adequado? Ou corre-se o risco de aquilo 2 anos depois desabar? Porque usaram material ruim? Ou, no caso de uma estrada, abrir-se uma cratera. E aí você tem 3, 4, 5 anos com aquela cratera crescendo, junto com as chuvas. Ou a ponte, construíram uma ponte decente. Ou o primeiro caminhão pesado que passar por ali, cheio de soja, já vai abalar a ponte, porque foi mal feita, com material ruim. É preciso fiscalizar tudo isso. Esse é o dinheiro dos brasileiros. Então é claro que cada centavo deve ter o seu caminho vigiado. Quando saiu, por intermédio de quem, para onde foi, como foi usado. E essas emendas do relator, RP9, elas limitam consideravelmente a transparência, a possibilidade de acompanhamento. Segundo, a divisão da grana é diferente. Porque, no caso das emendas individuais, das emendas de bancada, existe um critério que se pretende equânime de distribuição.
Ou seja, o dinheiro vai para a oposição, o dinheiro vai para a situação, para quem apoia o governo, para quem é contra o governo, porque o dinheiro não é do governo. É sempre bom lembrar isso no Brasil. O dinheiro não é do governo. Estado e governo são coisas diferentes. O governo está. Aquela administração está lá, tem um mandato, tem um começo e um fim. Pode ser encurtado, mas não pode ser estendido. Não pode. Ele está. O Estado é. Esse dinheiro é da União. É o dinheiro de todos. De cada brasileiro. Não, é de quem paga imposto. Não só. Ele é da criança que frequenta a escola pública e que muitas vezes encontra um prédio em ruínas, falta de carteira, falta de professores, uma merenda que, em vez de arroz e feijão, é apresentada em forma de bolacha. Então, é do brasileiro que depende do serviço público de saúde e que chega lá e não encontra leito, não encontra espaço, não encontra horário e que muitas vezes tem uma cirurgia urgente marcada para daqui 6 meses. Ou quando muito, consegue marcar a avaliação para daqui a 6 meses. Faltando material. Esse dinheiro é de todos os brasileiros. E cada vez que há desvio do dinheiro, brasileiros são roubados. Roubados. Isso inclui a criança que vai na escola pública, a senhora que vai no hospital público. Os mais pobres são mais roubados, além do que já são normalmente. Então é preciso acompanhar cada centavo. E esse dinheiro, repito, não é do governo. Então a distribuição não pode obedecer critérios político-partidários. Não, solta dinheiro para aquele deputado ali, porque ele é aliado. Ele prometeu votar com a gente naquele projeto. Ele vai nos apoiar nisso e naquilo. Aquele partido lá dá um apoio maior. Porque aquele partido é fundamental na nossa base de sustentação. Não. Para aquele povo ali não solta grana porque ali é oposição. O dinheiro não é do governo, então não cabe esse tipo de critério. Porém, nas emendas individuais e nas emendas de bancada, a distribuição é razoavelmente adequada. Ela, pelo menos, parte da premissa de que deve ser uma distribuição equânime. Nas emendas do relator, isso desaparece. E aí, é óbvio que há direcionamento. E o mais importante, mas quem está direcionando? O Paulo Guedes? Não. Não é o Paulo Guedes. Quem está direcionando é o Arthur Lira. Quem está direcionando é o Ciro Nogueira. Quem está direcionando é o Centrão. Que, aliás, está governando. Porque o orçamento, ele é o cerne do governo naquele ano da administração. E hoje, a palavra final no orçamento é do Ciro Nogueira. Isso não é, olha, uma informação de bastidores. Eu soube que quem está dando a palavra final... Não.
Isso é oficial. É oficial. Casa Civil. Mas é um negócio efêmero, quer dizer, vai durar este ano. Não é uma coisa estrutural, uma política que chegou à conclusão, depois de muitos debates, observações, análise empírica, construiu o conceito de que a Casa Civil deve ter a primazia de determinar para onde vai o dinheiro. Para qual ministério? Se vai sair do Ministério da Infraestrutura e vai para a Saúde, se vai sair do Ministério da Ciência e Tecnologia e vai para o Turismo, se vai sair do Ministério da Educação e vai para a Saúde. Chegamos à conclusão que o melhor funcionamento, o mais adequado, o funcionamento de excelência é deixar a palavra final com a Casa Civil. Não é isso. Não é uma decisão administrativa. É uma decisão política. De entregar a um expoente do Centrão e, portanto, do Congresso Nacional, um senador, Ciro Nogueira, que hoje é ministro, mas que continua votando no Senado, porque quem vota por ele é a mãe dele. A decisão política de entregar a ele a palavra final. Já dissemos aqui como é que o Paulo Guedes convive com isso. Porque era o que restava a ele em termos de poder. A palavra final na distribuição do dinheiro do orçamento. Contingenciamentos, redirecionamentos, tira daqui, joga para lá, ali há uma emergência, aquele ministério está precisando desses recursos agora. Ele perdeu esse poder para o Ciro Nogueira, mas continua lá. E parece que a diversão do Paulo Guedes agora é palestrar, né? Falar principalmente para endinheirados, o quanto as coisas vão bem. Esse é o esporte do Paulo Guedes. Porque nem no orçamento ele está mandando mais. Na execução do orçamento. O orçamento, claro, é uma peça construída principalmente no Congresso Nacional, porque vem do governo, mas o Congresso pode mudá-la consideravelmente. Aí volta para o Executivo para vetos e sanções. E o que acontece? Os vetos atingiram o INSS. Os vetos atingiram combate a incêndios florestais, inclusive fiscalização. Além daquilo que já está precário, não é? 14 fiscais federais tentando descobrir a situação das barragens de minério em Minas Gerais. Mais de 300. 14. Então já era precário. Incêndio florestal. Vai diminuir. Poxa, mas está um número tão bom. Não, está faltando gente faz tempo. Se você diminui, não é que você está reduzindo a eficiência. Você está aprofundando a ineficiência. A incapacidade de controle, de combate. E verba do INSS. Como é fácil, né? Como é fácil apontar os canhões para aposentados e pensionistas. Que molezinha, né? Aí aparecem os corajosos. É igual a reforma trabalhista, né? Como é fácil apontar os canhões para os trabalhadores, né? 3 bilhões e 200 milhões
em despesas de custeio e investimentos foram vetados pelo Bolsonaro. Mas nenhum veto, nem ameaça de tirar a tampa da caneta para 16 bilhões e 500 milhões para emendas de relator. Como há outros 16 bilhões e 800 milhões, nós temos aí mais de 33 bilhões, porque é 16 de cá, 16 de lá, porém é 16,5 e 16,8. Então temos 33 bilhões e 300 milhões de reais nessas emendas. Juntando aquelas reservadas para as emendas individuais, as emendas de bancada. As emendas de bancada são basicamente dos estados, né? Por isso são chamadas emendas de bancada. Então não é partidário. Você tem o sujeito que é de São Paulo e é do MDB. O outro é de São Paulo e é do PT. O outro é de São Paulo e é do DEM, que logo logo vai se juntar com o PSL para fazer União Brasil. Você tem o outro que é de São Paulo e é do Republicanos. Esse pessoal, independentemente de qualquer divergência, se une e apresenta emendas de bancada, que são para o Estado. E geralmente chegam os pedidos dos governadores, né, para as bancadas estaduais. As individuais e ambas impositivas, individuais e de bancada. A do relator, coisa nova, né? 2019 apareceu esse troço. O Rodrigo Maia, por exemplo, ele mete o pau em tudo, mas não mete o pau em emenda do relator. Isso é da época dele. Alcolumbre, idem. E os atuais, Arthur Lira e Pacheco, que divergem em N coisas, mas não nas emendas do relator. Ronald, Lô, ouvintes da Bandeirantes, todos se lembram das cartas enviadas por Lira e Pacheco, cartas, cada um mandou uma, defendendo as emendas do relator, quando houve aquele imbróglio lá que a Rosa Weber estava julgando. Aliás, um assunto que ainda vai avançar. Não imagino que o Supremo vá mexer nisso. E em ano eleitoral, os técnicos do Ministério da Economia acham que haverá uma pressão pelo empenho do maior volume possível de emendas ainda no primeiro semestre. Por quê? Há o impedimento legal, embora o Brasil é impressionante. A lei diz o seguinte: empenhos de novas despesas terão de ser feitos até 1º de julho. Ou então, lá no finalzinho do ano, depois da eleição. Antes da eleição, no período entre 1º de julho e a eleição, não pode. Empenhos de novas despesas. Há alguma dúvida sobre o que isso quer dizer? Nenhuma, né? Nenhuma. Estão proibidos empenhos de novas despesas depois de 1º de julho e até o final da eleição, havendo segundo turno até o final do segundo turno. Porém, integrantes do Planalto dizem que há interpretações divergentes e que alguns tipos de empenho poderiam ser feitos no período eleitoral. É claro que há casos que sim. Por exemplo, uma catástrofe, não é? Uma emergência, como aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho. Você tem ali a necessidade de socorro imediato, se não tem dinheiro, é preciso arrumar dinheiro. Ou então uma obra que começou e atrasou. E aí, se você não soltar a grana, a obra para, o prejuízo será maior, aí pode. Ou então você tem um desastre natural, você tem uma situação emergencial como essa agora, em São Paulo, na Bahia, em Minas, aí pode. Caso contrário, é até 1º de julho ou depois das eleições. Então,
É claro, mesmo que o pessoal lá no governo diga, não, mas há interpretações divergentes, há situações em que dá para liberar, os parlamentares não vão correr o risco. E vão pressionar para que essa grana saia toda no primeiro semestre. Então, o orçamento é para o ano, mas a pressa é para o primeiro semestre. Até porque esse dinheiro, que muitas vezes chega assim lá ao cidadão, beneficia o cidadão. Sim, claro. Até pela maneira como se constrói a distribuição de recursos no Brasil, há uma concentração de poder na União. Isso vem desde Getúlio Vargas. Getúlio centralizou tremendamente esse tipo de decisão. E aí é prefeito com o chapéu na mão, governador com pires na mão, pedindo grana. E os deputados são canais para que esse dinheiro chegue aos municípios. Então, muitas vezes, sim, o dinheiro chega para a escola, para o hospital, é ótimo. Dada a maneira como as coisas funcionam aqui, é vital. Mas esse mecanismo novo, tem 3 anos agora, vai completar 3 anos, 2 anos e meio, em que a fiscalização é dificultada e a distribuição tem critérios políticos, a coisa complica. A coisa complica. Como é que vai fiscalizar? E quem vai usar? E como o uso torna-se arma eleitoral, argumento eleitoral, olha o que eu trouxe para vocês. E parece que está fazendo um favor, né? Mas o dinheiro está indo para quem é dono do dinheiro. Mas o sujeito chega, olha o que o papai trouxe. Votem em mim. Então, eles têm pressa para que isso seja liberado no primeiro semestre. É uma pressão tremenda em cima dos cofres. O Tesouro Nacional é responsável pelo repasse e informou que uma consulta feita à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional indicou conflito com a lei eleitoral. Informamos que as emendas parlamentares individuais, na modalidade transferências especiais, se enquadram no critério de transferência voluntária descrito na lei eleitoral, que veda esse tipo de repasse nos 3 meses que antecedem as eleições. A questão é, e as outras emendas? Isso só vale para as individuais? E as de bancada? E as do relator? O Tesouro faz o repasse. Só que agora não é o Paulo Guedes quem assina o que vai acontecer, quem decide. Um decreto de Bolsonaro conferiu à Casa Civil a atribuição de dar aval prévio, não é depois, já fiz, vocês concordam? A quaisquer mudanças empreendidas pelo Ministério da Economia. Então, é o Centrão governando, não é? E os parlamentares todos, de todos os partidos lá, amam as emendas. É verba. Eles já têm dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos para fazer campanha. Voltou aquele troço intragável do horário partidário, não é o horário eleitoral, não é o horário eleitoral, é ali a campanha dos candidatos. Horário partidário, troço chato, lamentável, né? E eles distribuem vinhetas ao longo do dia. E aí, além desse troço, desse dinheiro, eles têm o dinheiro. Aí eles têm esse dinheiro, outro dinheiro, uma outra grana do fundo partidário. Aí é para outra coisa. Aí é para viajar, para comprar imóvel, para contratar advogado. Aí é festa. Eles já têm toda essa grana. Mas há o dinheiro, que também é de cada brasileiro, para que eles façam campanha de outra maneira. Não é lá na televisão.
é lá na cidade. Olha o que eu trouxe e tal. E repito, o mecanismo é tão cruel que, de fato, nós temos de comemorar cada vez que o dinheiro chega ao município. Para o hospital, para a escola, para a quadra de esportes, para a estrada, para o posto de saúde. Tá cheio de cidade no Brasil que não tem hospital público, hein? Tem só uma Santa Casa lá, né? Que as pessoas mantêm e é o que tem. Não tem hospital público, não tem posto de saúde. Então é fundamental que esse dinheiro chegue. Mas é também fundamental, é imprescindível, que cada centavo seja rastreado. De onde saiu, por quem saiu, para onde foi, como foi usado. Mas as emendas do relator, atípicas, na ausência de transparência e na distribuição com critérios políticos ou a partir de critérios políticos, ou desde critérios políticos, essas não foram tocadas. Apontar o canhão para o INSS, para aposentados, pensionistas, é moleza. Eles fazem isso rindo, Ronald Gimenez. Esse é o Bandeirantes Acontece. O tema de abertura do Acontece, o editorial de abertura, sempre fica disponibilizado para você como podcast. É o Entendendo a Notícia. Daqui a pouquinho estará lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br e nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.